Boa noite, pessoal. Meu nome é Maria de Souza, eu sou aluna de Letras e Literatura do primeiro período da UF, convênio com o CEDERJ. E aqui eu venho tentar ajudar e também aprender, porque quando a gente faz um trabalho assim, a gente acaba aprendendo mais, sobre o trabalho de revisão para avaliação presencial número 2 da disciplina Bases da Cultura Ocidental. Então, vamos começar? Como podemos relacionar mito e filosofia? Como a gente pode começar a responder essa questão da atividade de revisão? Primeiro, a gente pode falar de mito, depois a gente fala de filosofia e, por último, a gente relaciona os dois, mito versus filosofia. O mito é um processo de racionalização do mundo e da vida, dos diferentes fenômenos naturais e existenciais. O mito foi uma das primeiras formas de explicar o desconhecido, aquilo que causava admiração e espanto na população. Então, as pessoas viviam espantadas com os fenômenos da natureza, com a vida também que elas levavam, uma vida complicada, difícil nas cidades, e elas recorriam aos mitos para obter algum alívio dessa angústia que era viver naquela época. E essas explicações, elas não eram irracionais, elas eram fundadas na razão, como a gente vai ver a seguir. Então, gente, o mito ele nasceu justamente na tradição oral, de transmissão dos conhecimentos. E aí ele conseguia percorrer diversas gerações porque ele era falado, ele era cantado, ele era transmitido na forma de versos. Isso era bem tradicional. E foi um primeiro nível de tentativa de explicação dos fenômenos da natureza, dos elementos da vida humana. Por isso mesmo que o mito ele não é contrário à razão, ele não é irracional, porque ele está ligado ao logos, e logos significa um discurso calcado na razão, que se manifesta através das palavras. E, por fim, essa explicação mítica pode até ter componentes fantasiosos, sim, mas é o início de um processo de racionalização frente a esse mundo que causava espanto, que causava admiração, que causava até mesmo angústia, sofrimento. Então, a partir da elaboração dos mitos, as pessoas na Grécia conseguiam compreender e se acalmar e obter um certo conforto entendendo a vida delas, como é que as coisas aconteciam, como que os fenômenos da natureza se davam e a própria existência humana. Então, já a filosofia veio um pouco depois do mito e ela estuda a sabedoria. Então, é a ciência que estuda tanto o divino quanto o humano e também a natureza. E aí, o que a filosofia tenta? Descobrir as causas primeiras, ou seja, qual é a primeira causa de tudo? Então, você se faz uma pergunta e aí você pergunta, mas qual é a causa disso? Por que isso acontece? Aí você chega a uma resposta, mas por que isso? E depois outra resposta, e por que isso? E assim você tenta chegar à causa primeira de todas. E também que essa causa seja universal. E com que finalidade se pratica a filosofia? Para o esforço de bem viver. Então, ela é a mestra de todas as virtudes, é a ciência da verdade, tudo isso na medida da possibilidade que o homem tem de avaliar essas coisas. Então, alguns vão avaliar de forma mais profunda, outros vão avaliar de forma mais superficial. Talvez, falando um pouquinho do conceito de filósofo, que caiu na D2 de BCO, a gente consiga também entender a filosofia. Então, o filósofo é aquele que, mesmo diante de tantos afazeres do mundo, da vida, comparados a um festival esportivo ou dramático, ele se torna o espectador do espetáculo. Então, para ele, a natureza, os fenômenos, a vida é um grande espetáculo e a filosofia é usada para buscar a verdade, pela sabedoria. Então, o filósofo ele é amigo da sabedoria. Ele busca a sabedoria por amor e contemplação incessante. Observa a vida,
Porém, uma coisa interessante do filósofo é que ele não se vê como um sábio, ele não se reconhece como um sábio. E esse é o ponto de partida para ser um filósofo. Como Sócrates dizia, sei que nada sei. Nesse momento, a gente já consegue cruzar os dois conceitos, mito e filosofia, que é, na verdade, a essência da questão. Mito e filosofia, eles não são opostos radicalmente, eles vêm de uma raiz comum, o mesmo tronco. Que tronco é esse? O desejo de saber. Por isso que Aristóteles, um filósofo grego, né, que a gente está estudando aí, discípulo de Platão, em sua obra Metafísica, ele diz que aquele que ama os mitos é, de certo modo, um filósofo. Por quê? Porque ele é amante da sabedoria.